Quinto mandamento, irmãos, da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos recitar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Oremos. Guia-nos, Senhor, te pedimos mais uma vez ao estudo da tua palavra, ao estudo da tua lei, ao estudo, Senhor, das verdades imprescindíveis para as nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, te damos graças porque o Senhor nos deixou a tua lei, Senhor, não nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Tua palavra, Senhor, é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra, Senhor, nos alimenta, nos fortalece para fazer aquilo, Senhor, que te agrada, aquilo que é bom, aquele que vai nos levar, Senhor, para o céu, aquele que vai nos conduzir, Senhor, com segurança. Tua palavra é a espada, Senhor, a espada que nós podemos tanto repelir, Senhor, o inimigo, como também nos defender. Ajuda-nos, ó Senhor, a manusear bem essa espada. Sabemos que o manuseio, ele vem pelo conhecimento, ó Deus, da tua palavra. Vem, Senhor, pelo amor. Como o salmista disse, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O manuseio, o bom manuseio, vem com a aplicação diária nas nossas vidas, a aplicação da tua palavra, Senhor, nas nossas decisões, a aplicação da tua palavra, Senhor, contrapondo os nossos pensamentos, ó Deus, errados, tortuosos, malignos, inclusive. Então, Senhor, nós muito te agradecemos pela oportunidade de estar estudando a tua lei, Senhor. E te rogamos que o teu Espírito assim nos dirija, nos faça compreender, nos dê, Senhor, o real entendimento, nos dê a capacidade agora de transmitir, Senhor, os teus ensinos com toda a segurança, a firmeza e a autoridade, Senhor, necessárias que vêm da tua palavra, Senhor. A palavra, Senhor, que vem de ti. Tua palavra não vem de homens. Tua palavra não vem de anjos. Vem de ti, ó Deus. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, nós poderíamos fazer um estudo a respeito do quinto mandamento na leitura que nós fizemos. Romanos capítulo 14. Está contido o ensino sobre o mandamento. Dá para aplicar tranquilamente, perfeitamente. Porque diz respeito ao que? Ao trato com o meu próximo, ao trato com o meu irmão. De modo que eu tenho que considerar a condição do outro, a condição da compreensão, o entendimento da própria lei, da própria palavra de Deus. Eu tenho que exercer longanimidade. Eu tenho que, inclusive, exercer a minha condição de mais instruído para instruir aqueles que estão poucos instruídos, ainda estão fracos na fé. É o título que a sociedade bíblica dá isso, né? A tolerância para aqueles irmãos, para com aqueles que estão fracos na fé. Eles ainda vão se fortalecer, eles vão ser fortalecidos. Quem vai fortalecê-los? Quem vai fortalecer esses irmãos? Os próprios irmãos vão fortalecer. A igreja como um todo vai fortalecer por meio da palavra, por meio da aplicação do mandamento, do quinto mandamento. É isso que vai fazer, senão você não vai tratar o irmão da maneira correta. Você certamente não vai se relacionar com ele do modo correto, porque o quinto mandamento, ele tem um alcance geral. Isso é muito importante compreender. O quinto mandamento tem um alcance geral. Se não entendermos isso, nós vamos ver só que ele diz respeito ao pai e à mãe, né? Primeiro, para começar, honra teu pai e tua mãe. E pronto. Ora, ele está
está falando mais de quê? Só pai e mãe. Mas quantos versículos, irmãos? Quantas referências bíblicas nós já vimos que pai e mãe são, eles são o símbolo aqui da autoridade. Quer ver? Vejamos. O alcance desse mandamento, ele diz respeito aos nossos deveres. Deveres, olha, preste atenção, mútuos. Mútuos, deveres que nós temos de uns para com os outros, por isso que ele é mútuo. Eu tenho para com o outro e o outro tem para comigo. Nas nossas diversas relações. Nós temos, que relações são essas? Ora, em algum momento nós nos tratamos com o outro e o outro é nosso inferior. Ora, nós tratamos com o outro é um igual, e ora eu trato com o outro que ele é meu superior. Então o alcance desse mandamento é um alcance geral. Eu vou, com 3 referências bíblicas, nós vamos mostrar mais uma vez isso aqui para os irmãos, para que fique bem firmado entre nós e a gente fazer mais ainda a correlação com Romanos capítulo 14. Veja aí, abra aí sua Bíblia em Efésios 5:21. Efésios 5:21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, quando eu tolero o meu irmão mais fraco, eu não estou me sujeitando ao meu irmão mais fraco? No temor de Cristo. No temor de Cristo. Paulo deixou muito claro aqui em Romanos 14, irmãos, que ele disse: olha, por mim, irmãos, nada tem problema você comer, nem beber, não tem problema em nada disso. Eu estou certo, eu estou convencido, né? Ele diz no versículo 14: eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então tem determinadas questões, e não é só comida e bebida, que para algum irmão é algo que é impuro. O que é que eu vou fazer? Veja como está em harmonia com o ensinamento de Jesus Cristo no Sermão do Monte. O que é que eu vou fazer? O irmão me demanda andar 1 milha, eu vou andar 2. Isso tem a ver aqui com a tolerância? A tolerância, a longanimidade, a paciência. Você chegou num patamar, você chegou num nível de conhecimento, Deus lhe concedeu, não é de você mesmo, o Espírito Santo lhe deu esse conhecimento. Você passou por aquilo, aí você olha para o irmão mais fraco e diz: eu pensava desse jeito, eu era assim, eu agia desse jeito, o que é que eu vou fazer? Bom, eu tenho praticamente três modos de agir, praticamente numa situação como essa. Eu posso agir como Romanos 14, ser tolerante, paciente, longânimo. Eu posso ignorar, deixar para lá, como eu tenho dito, mas eu vou ignorar isso aí, deixar isso para lá, nem me importar, vou nem ligar para isso. Ou eu posso me contrapor, ficar fazendo cabo de guerra. Você sabe que aparentemente você vai ganhar essa guerra. Por quê? Você está com a verdade, você está mais maduro, você conhece os textos bíblicos, você pode dar uma pisa de Bíblia. Aí você vai fazer isso? Paulo não manda, irmãos, a gente fazer isso. Instrua, oriente. Se ele ainda não chegou no ponto, é bobagem, é comida ou bebida. Paulo aqui não está falando de questões essenciais da fé, não está falando disso. Ele está falando daquele processo em que muitos judeus ainda ficavam trazendo assim: rapaz, chegou a Páscoa. O judeu, viu? O judeu, preste bem atenção, o judeu. Paulo está falando a respeito disso. Festas, lua nova,
sábados, como está lá em Colossenses, como está aqui em Romanos 14. O judeu passou a vida dele todinha, irmãos, desde pequenininho, desde a mais tenra idade. Vamos considerar, foi circuncidado, seus pais eram devotos, né? Eram pessoas sinceras ali no judaísmo. As 3 festas eles iam para Jerusalém, estavam lá, cumprindo tudo. Aí agora a luz raiou de Cristo no seu coração. Ele foi convertido, está numa alegria, está na igreja, está vibrando dentro da igreja, alegre, contente, experimentando a graça de Deus. Mas chega no mês da Páscoa e ele está dentro da igreja. Aí ele olha para os irmãos: cadê o povo querer comemorar a Páscoa? Uns querem, outros não comemoram. Coisa estranha. Aí Paulo disse: não vá condenar esse irmão, não. Condena ele, não. Tenha paciência. Ele não vai comer carne. Foi no supermercado. Lá era mercado, né? Foi no mercado. Aí disse: rapaz, eu conheço o vendedor. Zezinho Açougueiro. Rapaz, antes de botar essa carne aqui no balcão, na tarimba, ele oferece para o Deus Xabalorixá: compra essa carne de jeito nenhum, sacrificada a ídolo. Deus não quer que a gente faça isso, não. Aí chega um irmão bem tranquilo, encontra o irmão Zezinho na feira, ou o irmão Fulaninho na feira. Só, irmão, graça e paz, tu vai para onde? Só vou ali em Zezinho Açougueiro comprar carne. O irmão chega a regalar os olhos: rapaz, tu não sabe não, Zezinho oferece essa carne. Aí o irmão que é maduro na fé, o que é que vai fazer? Aí já olha assim e diz: eita, aquele irmão ainda acredita que não pode comer não, esse tipo de carne. O irmão que é fortalecido, maduro, tá certo, meu irmão, tá bom. Agora, a respeito disso eu vou conversar com o irmão depois, tá certo? Mas eu não vou mais não. Não vou mais lá em Zezinho Açougueiro, não. Diga aí um outro que eu possa ir. O que é que o senhor acha? O senhor compra onde? Esse rapaz não compra nem carne de boi. Eu vou comer um galetinho. Mas o irmão doido para comer uma carninha de boi. Sei, rapaz, passei a semana todinha comendo galeto. Coça a cabeça. Aí diz: pelo meu irmão, eu vou pedir para minha esposa preparar diferente o galeto. Passei a semana toda comendo guisado. Aí eu vou ver para ela se ela pode botar na air fryer para ficar diferente. Então ele vai, irmãos, tolerar o mais fraco. Porque essa tolerância, eu quero dizer aos irmãos que essa tolerância ela requer gasto de energia. Ela requer de você um esforço. Rapaz, eu passei esse tempo todinho para entender esse negócio, né? E agora, quando eu vou desfrutar, chega tarde, o irmão já tinha sabido até, tinha botado de lado até os temperos para preparar a carne. Disse: agora eu vou trocar. Diga, irmão. Isso. Exatamente. É porque você vai gastar energia, você vai conversar com o irmão, você vai mostrar nas escrituras, né? Você vai ter paciência de mostrar isso para ele, porque, como eu disse, considerando o exemplo que nós dissemos, ele passou a vida toda. Ele foi ensinado daquele jeito. Ele praticava aquilo. Então tem muita coisa, irmãos. Olha, presta atenção bem nisso. Olha. Tem muita coisa. Cada um dos irmãos aqui, a gente já falou, eu vou repetir. Pedro disse: não é nada demais repetir, fazer-vos lembrados das coisas das quais vocês já estão convictos, né? Vimos isso estamos estudando isso, já passamos na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Já vimos isso aqui, de que algumas coisas elas gravam assim, fixam na mente,
pela nossa vivência anterior. Então, nós temos vivências diversas, né? Cada um dos irmãos teve uma vivência, passou por um lugar, passou por uma igreja, teve tal costume. E tem coisa que para tirar é difícil demais. Você mostra na escritura e tal, o que é que você faz? Essa coisa não é essencial. Tem que ter cuidado, porque se eu encasquetar aqui com essa coisa, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Eu vou atrapalhar o crescimento desse irmão na fé. Irmãos, a nossa responsabilidade na igreja é grande, é grande. Somos responsáveis uns pelos outros. O 5º mandamento diz que nós temos deveres mútuos de uns para com os outros nas nossas diversas relações. A Bíblia também diz isso. É porque o que é que acontece normalmente? Eu vou fugindo, tentando driblar as minhas responsabilidades, boto para o outro, principalmente no que tange no ensino da palavra de Deus. O que é que eu vou fazer? Vou botar para o pastor, né? Ora, não é o pastor? Ele que ensine. Deus botou ele para ensinar. Inclusive, é a principal característica, apto para ensinar, então que ele ensine. Irmãos, o pastor vai conseguir ensinar tudo que cada irmão é necessário, que ele precisa. De forma nenhuma, o pastor, irmão, dá uma capacitação, dá instrumentalização geral para a igreja. Cada um dos irmãos vai pegar isso daqui e vai usar no seu dia a dia, vai usar na sua casa, vai usar uns para com os outros. Um vai entender melhor, não é assim, João? Um pega melhor, o outro não pegou direitinho não, o que pegou melhor vai e traz para o outro, e aproveita as oportunidades, em vez de estar conversando muitas vezes potoca, bobagem, jogando conversa fora. Vá conversar, compartilhar aquilo que você aprendeu na escritura, vá compartilhar um livro bom que você leu, traga. Qual é a consequência disso? O crescimento geral da igreja. Aí você vai deixar o crescimento espiritual da igreja. Quem disse que é para descer só nas costas de um, ou de dois, ou de três? Não, só do pastor não, mas tem um diácono também? Vamos dividir aí um pouquinho? Não, é de cada um. É de cada um. Isso aqui não é estar repassando responsabilidade, não. É botando a responsabilidade em cada um de direito. Olha aqui, sujeitáveis uns aos outros, isso é o quê? Cada um. Paulo disse aqui o quê? Você está julgando seu irmão? Suporte. Suporte o que é débil na fé. É quem é para suportar? Cada um. Cada um ao outro. Não vamos trabalhar nessa perspectiva, não. Vai. Agora, meu irmão, você está muito longe aí. Está aqui a escritura, rapaz. Aí vai, constrange, né? Aí o irmão que é fraco, como é que ele vai se fortalecer desse jeito? Não vai. Você tem que ajudar ele a carregar o peso. Você não está fortalecido? Deus não lhe fortaleceu? Irmãos, por que você acha que Deus lhe dá as coisas? Por que você acha que Deus lhe dá entendimento? Por que você acha que Deus lhe dá determinada capacidade? Porque Deus lhe dá determinada condição financeira? Ou seja ela qual for. Por quê? Não é só para você, não. Não é só para você. Não podemos, né, entrar nisso, não. É para a gente compartilhar. Não que você não vá desfrutar, lógico que vai e deve. Se eu não fizer isso, está errado. Está errado. Deus dá determinada condição, Ele lhe deu. Ele lhe deu, você deve fazer bom uso. Fazer bom uso. Com sabedoria. Seja o que for.
Então veja, o alcance do quinto mandamento é um alcance geral. Por que é que nós dizemos que é um alcance geral? Veja, porque eu tenho dever para com o meu inferior, o meu superior e o meu igual. Veja, Efésios 5:21 falou: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, é no temor de Cristo. Porque tem gente que erra também, né? Se sujeita ao outro e peca. Não, no temor de Cristo. Ok. 1 de Pedro 2,17. Vamos lá, abrir nossas Bíblias. 1 de Pedro 2,17. Exatamente, em Efésios, exato. 1 de Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra. Pronto, então vamos lá. Olha só. Tratai todos com honra. Qualquer um, seja inferior, superior ou igual. Amai os irmãos, meu igual. Temei a Deus, meu superior. Honrai o rei, meu superior. Está vendo? Se eu digo tratai todos com honra, amai os irmãos, todos com honra. Tem gente que é meu superior, tem gente que é meu igual, mas tem gente que é meu inferior. Tratai todos. Nas nossas relações, irmãos, sempre você vai identificar essa classificação. Ou você está falando com alguém que é igual a você, ou você está falando com alguém que é superior a você, ou você está falando com alguém que é inferior a você, nas perspectiva hierárquica, de hierarquia. Existe hierarquia. Deus estabeleceu, irmãos, hierarquia. A hierarquia vem de Deus. Quando se quebra a hierarquia, vira bagunça, baderna. Tá certo? Quem quer quebrar a hierarquia? Professor que quer entrar na sala de aula e dizer: eu estou igual com um aluno. É mentira. Você não está igual nada, senão você não era professor e o outro era aluno. Agora, o aluno tem conhecimento, ele traz determinado conhecimento, ele tem vivência? Tem. Em determinadas áreas, ele pode ter mais conhecimento do que o próprio professor. Mas ali naquela disciplina, naquela cátedra, o professor é ali. E o aluno tem que respeitar o professor. Até mesmo, veja só, vamos para uma parte, vamos considerar. A gente sabe que, inclusive tem um exemplo aqui, claro que tivemos um exemplo aqui na universidade aqui próximo. Nós sabemos que cada um na sua área, no seu conhecimento. Mas veja só, teve uma pessoa que se submeteu a sentar na cadeira de aluno, ele já sendo médico, foi aqui, já era médico, formado, aí voltou para a universidade, não para fazer medicina de novo, mas para fazer outro curso. Evidentemente que um médico tem muito conhecimento em muita área. E determinadas situações de discussões, dependendo do outro curso que ele está fazendo, ele pode ter um conhecimento até equiparado ao professor, porque ele já se graduou, né? Ou determinadas áreas, quando você se gradua, e às vezes é até pós-graduado e volta para se graduar em outras áreas afins, você pode ter um conhecimento, às vezes, maior. Mas na hora que ele está na sala de aula, o que é que ele é? Ele é aluno. Ele tem que respeitar o professor como seu superior, mesmo que ele tenha conhecimento superior. Deus coloca isso nesse mandamento. Você não pode. Isso é muito comum, a gente, né? De por alguma maneira, alguma situação, você tem um determinado conhecimento, você quer arrotar esse conhecimento, botar para fora, às vezes minimizar o outro, porque agora você tem mais. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Esse mandamento diz: tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Aqui nós encontramos nesse versículo aí todas as relações. Veja,
Veja como a gente identifica, né, Ramon? Estudando a lei de Deus, como a gente identifica com facilidade as ideias malignas, errôneas que vêm de outras linhas. Que vêm de outras linhas. O Ramon está dizendo, né, que há uma determinada ideologia que diz que o oprimido sempre quer superar e vencer o opressor, né? Se tornar, botar naquela posição. Irmãos, a Bíblia diz: honrai, tratai todos com honra. E nós lemos em Romanos 12:10, anteriormente na nossa lição, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A preferência é o quê? É a honra. Se eu tiver que escolher, você está no trânsito. Você está no trânsito, tem as placas de trânsito, tem um cruzamento, tem a rotatória, aí tem uma placa, dê a preferência, não é assim? Então aqui está dizendo qual é a preferência que eu tenho que dar. Se eu tiver o que escolher, eu tendo que escolher, na hora que eu tiver que escolher, eu escolho a honra ao outro. Eu vou honrar ao outro. Então veja, irmãos, os ensinamentos da palavra de Deus são contrários ao que a gente aprende no mundo. O que é que as pessoas do mundo dizem assim? Eu respeito quem me respeita. Não é assim? Eu respeito quem me respeita. A Bíblia não diz isso, meu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: respeite e honre. Prefira a honra. Não é porque alguém lhe desonrou que você vai desonrar. Lembra daquele episódio de Paulo, quando estava sendo julgado no Sinédrio? Aí ele estava falando, aí o sumo sacerdote deu uma tapa nele. Aí Paulo virou parede esbranquiçada. Aí ele disse: rapaz, aí disseram a Paulo: você sabe com quem está falando? Isso é um sacerdote. E o sumo sacerdote deles: perdão, não sabia não. Ó, tomou uma tapa sem motivo, injusto. Aí Paulo: opa, ele é um superior. Exatamente. Então ele considerou a posição dele frente a todos que estavam ali e respeitou. Então, meus irmãos, a gente costuma dizer, o povo de Deus é um povo diferente. Nossa Constituição superior, nossa Constituição é superior, porque é a palavra de Deus. Em alguns momentos, evidentemente, que ela vai de encontro ao quê? Ao costume da sociedade, ela vai de encontro, né? Até determinadas leis, mas o que é que você vai fazer? Quando você tiver que definir, aí Paulo diz: preferindo-vos em honra. Em honra. Tá? Então, irmãos, nós aprendemos nesse mandamento sobre a honra que os inferiores devem prestar para com seus superiores, não foi isso? Nós aprendemos. Vou listar rapidamente para os irmãos. Quais são? A honra, toda reverência de coração em palavras e atitudes. 2, a oração e a ação de graças por eles. 3, a imitação das suas virtudes e graças. 4, obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. 5, submissão às suas correções. 6, fidelidade, defesa e manutenção de suas pessoas e autoridades. 7, suportar suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e seus governos. Veja, tudo isso está, olha como está nesses versículos que lemos, como está em perfeita sintonia, não é, irmãos? Então nós vimos também sobre que atitudes nós devemos ter para com as fraquezas das autoridades. As autoridades são colocadas lá, mas eles falham, eles erram, eles pecam. E aí, como eu devo agir? A Bíblia diz: tenha paciência, suporte as fraquezas, haja com amor, encubra com amor. Agora, há situação em que é preciso expor os erros das autoridades.
1 Timóteo 5,20 mostra isso. Mas o que é que eu tenho que fazer? De novo, voltamos para o texto. Nós temos que fazer no temor de Cristo. O cristão vive numa situação, num mundo, que para ele viver como cristão é sempre difícil, né? É sempre difícil. Vai ter momentos de escolhas complicadas. Escolhas muito complicadas, mas vamos pedir sabedoria, graça de Deus. Por isso que a gente está estudando na lei de Deus, porque por meio da lei de Deus, olha, irmãos, aqui como é importante, numa hora como essa, a gente vai pedir graça, o Espírito Santo vai iluminar a nossa mente, nós vamos lembrar do mandamento. É por isso que, como nós oramos, o salmista diz: guardo no coração a tua palavra para não... É um dos primeiros versículos que ensina as criancinhas, né, irmãita? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, como é que eu vou guardar? Vou estudar. Eu vou aprender. Eu vou não só citar o mandamento, honra teu pai e a tua mãe, mas eu vou ver as implicações desse mandamento na minha vida. Aí eu vou fazer isso. Vamos tocar agora no assunto, irmão, dos pecados dos inferiores contra seus superiores. Nós vimos que ele deve a honra. Quais são os pecados? Que tipo de pecado o inferior pode cometer contra o seu superior? Primeiro, toda negligência dos deveres. Então, os inferiores têm deveres, né, para com os superiores. Quando eu negligencio isso, um dever que eu tenho para com o meu superior, estou pecando. Estou pecando contra o 5º mandamento. Vamos ver um exemplo? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 15, versículos 4, 5 e 6. Mateus 15, 4, 5 e 6. Diz a Escritura: porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que é que acontece? Cristo está acusando aqui os fariseus e os escribas de encorajar e justificar a negligência no sustento aos pais necessitados, sob o pretexto de que o dinheiro era a oferta consagrada a Deus. O que é que se dá aqui, irmãos? Aqui se dá uma desculpa. A pessoa encontra uma desculpa que você se justifica perante os homens, mas não se justifica diante de Deus. Havia um dever. Ele disse: não, veja bem, eu entendo o mandamento, agora tem Deus e esse valor aqui, ele infelizmente eu não posso dar, porque é uma oferta ao Senhor. Então o pai e a mãe vai dizer, né, já que é uma oferta, então entre eu e Deus, fique Deus. Então eu entendo, meu filho, minha filha, o que você está fazendo. A gente disse: isso é pecado. Vocês estão dessa forma invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você estabeleceu uma tradição aí contrário à Escritura. Você determinou um costume errado. Isso daí não é a interpretação correta do mandamento, de forma alguma. Então, aqui está vendo negligenciando o dever para com o superior, que no caso aqui é o pai e a mãe. Outro pecado que os inferiores têm um pecado assim corriqueiro, digamos assim, que é fácil de pecar contra os superiores, é a inveja, é o desrespeito contra aqueles que estão em posições, nessas posições.
se rebelar contra conselhos legítimos, se rebelar contra bons mandamentos, se rebelar contra as correções de superiores. Isso é muito comum. Vamos ver a questão da inveja. Olha só, irmãos, como é perigoso isso. Nós vamos ver agora a inveja por um homem temente a Deus. Um homem que, inclusive, é referência para nós, deve ser referência para nós. Abra aí sua Bíblia em Números capítulo 11. Números 11, nós vamos ler do 28 ao 29. Quero que os irmãos vão manuseando aí, vendo, né, abrindo a Bíblia, lendo assim nas passagens, que isso também ajuda a memorizar, né? Você vai vendo o texto, você vai manuseando sua Bíblia, então você vai exercitando a memória visual, memória fotográfica. Não é assim? Você vai ver aí, Números 11, 28, diz assim: Josué, olhe, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes de mim? Ou ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Isso foi uma situação, irmãos, em que Deus, naquele momento, derramou o seu espírito e muitos estavam profetizando. E tinha um determinado grupo num canto e encontraram outros profetizando num lugar diferente. Aí Josué tomou as dores de Moisés. Não, oxe, espera aí. Só pode esses que estão aqui, viu? Pertinho de Moisés, aqui na tenda, aqui em volta. Fora, não pode. Ciúme. Moisés disse: você está com ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Os irmãos sabem que isso acontecia naquela época, por quê? Porque a palavra de Deus não estava difundida, não estava completa. Então o que acontece? Deus capacitava determinadas pessoas para falarem da sua parte. Agora todos podem falar da sua parte, porque todos têm a palavra de Deus nas mãos. Por isso que nós dissemos que todo crente é um profeta. Não é? Qual era a função principal do profeta? Muitos vão dizer o futuro. Não. Deus dava seu profeta por quê? Porque Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Essa era a função principal do profeta, irmão. Profetizar é falar da parte de Deus. Agora, ainda nos nossos dias prevalece o quê? Veio uma profecia, eu acabo de dizer, eita, alguém disse alguma coisa que vai acontecer. Mas não é. Os profetas diziam o que ia acontecer? Diziam. Deus lhes revelava? Revelava. Mas essa não era a função primordial e principal dos profetas. Se os irmãos forem ver, as pessoas queriam consultar o Senhor. Fazia o quê? Falar com o profeta para falar com Deus, para receber a resposta. Queriam orientação. Eu quero uma orientação da parte de Deus. O que é que eles faziam? Consultavam o profeta, que falava com Deus, porque Deus falava com o profeta. E o profeta transmitia a vontade de Deus. Havia umas dúvidas, umas questões. Moisés enfrentou dificuldades, por exemplo, as filhas de Zelofeade. Nós lemos, né? Olha, eu estou reivindicando aqui um pedaço de terra. Meu pai morreu no seu pecado. Ó. Ele não estava com Datã, não estava com Abirã, não estava com aqueles rebeldes ali, os espias que foram visitar a terra e inflamaram. Meu pai não estava aí nesse meio. Agora ele morreu sem um filho homem, né? Nós reivindicamos. O que é que nós vamos fazer? O que é que Moisés fez? Moisés era ou não profeta? Era profeta. O que é que Moisés fez? Vou consultar o Senhor. E aí ele vinha e trazia a palavra. Então, irmãos, a gente reforça isso, né? Porque até hoje em dia, na cabeça das pessoas, né? As pessoas vão para a igreja, irmão, para receber uma profecia.
Você vem para a igreja para receber uma profecia. Você sabia disso? Quando o pastor abre a Bíblia e prega, ele está profetizando. Pode dizer que aqui nessa igreja, pode sair dizendo aí, olha, na igreja o pastor lá profetiza. Pode sair dizendo. Corre o risco do pessoal vir aqui, né? E querer que a gente fale a respeito do futuro. Mas nós profetizamos. Nós abrimos a palavra e dissemos, assim diz o Senhor. Isso é a profecia. É verdade, né? Zaqueu está lembrando que Natã, o profeta do Senhor, foi falar com Davi, dizer aquilo que ele tinha feito no passado e não no futuro. Por quê? O que é que Natã foi fazer? Dizer aquilo que Deus mandou ele dizer. Vá lá e diga o que eu estou dizendo. Então não é fácil, nunca foi fácil, irmãos. Olha, vou abrir um parênteses rápido. Nunca foi fácil o profeta falar da parte de Deus. Quando ele fala mesmo da parte de Deus, quando Samuel ia por lugares, o pessoal dizia, opa, Samuel, o que é que tu está fazendo aqui? Calma, tenha calma. Vim trazer uma palavra de paz, vim trazer uma coisa de... Porque o pessoal disse, olha, esse homem quando vem, ele vem trazer a palavra de Deus. Então nunca foi fácil. Os verdadeiros hoje, anunciadores das verdades de Deus, também não vivem vida fácil. Que as pessoas não querem ouvir as coisas da parte de Deus, né? Eles querem ouvir aquilo que é bom. Então, por isso que o pastor Josafá, né, naquele vídeo que o pessoal espalhou, sabe, você vai ver, não todas, né? Não todas, evidentemente. Mas a grande maioria das igrejas, dos profetas fiéis, né, dos pastores fiéis, não tem muita gente, né? Então, naquela época também. Por quê? Porque, de novo, a gente lembra aquela história de Jeremias. O povo foi até Jeremias e disse, Jeremias, o que Deus disser, a gente faz. Aí Jeremias disse, Deus disse isso. O pessoal quer que disse? Não, Deus não disse isso. Jeremias, vocês não me perguntaram, eu sou profeta. Eu estou dizendo. Isso acontece muitas vezes com os pastores. Olha, pastor, eu estou aqui com uma situação aqui na minha vida, aí vem tratar a questão de consciência, assim, qual é a orientação assim da parte de Deus? Aí o pastor diz, olha, siga por aqui. Aí você, não quero não. Quero não. Mas olha aqui, ó, a escritura, vá com fé em Deus, Deus honra a quem lhe honra, vá com fé, isso é a vontade de Deus. Se você for por aqui, olha, você está correndo esse risco aqui, olha, Deus revelou, aí mostrou aqui o servo dele, aqui nessa época, no passado, tomou essa decisão, foi errado, tal, tá vendo aqui, olha, tudo que a gente tem que fazer tem que ser glorificar a Deus, e essa atitude vai glorificar a Deus? Mais ou menos, né, pastor? Não todo para um lado, mas para o outro, vai ser bom por causa disso, por causa daquilo, as justificativas, olhe, vai ser melhor aqui, para esse lado, por esse. Olha, isso não é de fato aquilo que a gente vê que está na palavra de Deus. Tá bom, vai fazer aquilo que quer. Irmãos, se repete, as coisas se repetem. Se repetem porque o caminho aqui, o caminho é estreito. Porta que passa é estreito, o caminho é apertado. Tá? Então, a inveja, o desrespeito, a rebelião são pecados comuns que os inferiores cometem. Veja aqui, irmãos, Josué estava aprendendo, né? O servidor de Moisés estava aprendendo. Estava com ciúme. Ciúme por Moisés, não era nem por ele. Josué não era inferior? Inferior a Moisés, não era? Então acontece isso, irmãos. Qual o problema da inveja? Um dos grandes problemas da inveja, sabe qual é, irmãos? É achar defeito na providência de Deus. A inveja é achar defeito na providência de Deus. Você está dizendo, não, fulano não era para ter sido capacitado desse jeito. Não, fulano não era para ter sido capacitado. Eu era para ter sido capacitado. Isso é inveja, né?
Cicrano não era para ter isso. Deus não deveria abençoar desse jeito fulano, porque ele pecou, a gente sabe, no passado, não sei o quê. Ele faz isso, ele dá uma escorregada ali. Deus não devia abençoar desse jeito. Devia me abençoar. Então a inveja, irmão, no fim das contas, é achar defeito na providência de Deus. Deus quis dar, Deus quis abençoar, Deus quis fazer feliz, Deus quis prosperar essa obra, essa ação. Quem sou eu para botar defeito na providência divina? Então, essa inveja especificamente é se ressentir de que Deus, na sua providência, deu às autoridades algo que não deu a nós. Isso aqui é uma coisa, irmão, que a gente tem que lutar muito. Certa feita, há muitos anos atrás, né, num determinado trabalho, estava desenvolvendo uma pessoa bem mais experiente, inclusive. A nossa relação lá, a pessoa era um tipo de consultor e eu estava desenvolvendo um trabalho. E ele disse: olha, todo inferior quer suplantar o seu superior. Fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo assim pensando na cabeça. Bom, isso com relação ao coração enganoso, isso é verdade. A grande maioria das vezes a gente não se contenta em ser inferior, e quando a gente muitas vezes tem ideias, estratégias melhores que o superior, né? A gente se acha, se incha, e muitas vezes pensa: eu é que devia estar ali, né? Eu que devia estar ali. Irmãos, a gente não pode achar defeito na providência de Deus. Se nós estamos ali, é porque Deus nos coloca ali. Se for para Deus nos colocar em outra posição, Ele vai colocar. Ele vai colocar. Se for da vontade dEle, se tiver nos planos dEle, Ele vai colocar. Se não, você vai ser um inferior e você tem que honrar o superior. 1 Samuel 8, 7 a 8 nos mostra isso. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. O que foi isso? O povo se rebelou contra a autoridade de Deus que estava sobre Samuel. Então Samuel ficou ressentido, porque Samuel dedicou sua vida ao povo, né? Samuel era o profeta desde cedo, foi entregue pela mãe, né, Ana, para servir no templo, desde novinho, dedicou toda a sua vida. E estava lá, ele passava o ano rodando, julgando o povo. Foi o profeta, não foi o último juiz, né? E fazia isso, um sacrifício. Ficou triste, rapaz. Quando o povo rejeitou, ele disse: rapaz, veja se eu peguei alguma coisa de vocês. Faça aí uma análise para ver se esses anos todinho, rapaz, eu com essa autoridade, não defraudei ninguém, não peguei um boi, não peguei nem um chifre que não era do meu direito. Ele perguntou, o povo disse: não, você está tudo ok, não tem nada não. Ficou triste. Aí Deus disse: olha, o povo rejeitou a mim, não foi a ti. Então isso, irmãos, é um pecado muito grande, não é? Inclusive fizeram isso com Saul. O primeiro rei também foi rejeitado. 1 Samuel 10, 27 diz assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul
se fez de surdo. O que é que acontece? O povo pediu um rei, Deus concedeu um rei por meio de Samuel, foi e ungiu a Saul. O que é que uns homens fizeram? Disseram, esse aí vai salvar a gente, esse aí vai conduzir a gente, esse aí vai ser o nosso cabeça. Não vai. Desprezaram, se rebelaram contra Deus. Contra Deus. O povo pediu a Deus um rei, Deus concedeu, e uns desprezaram e não lhe trouxeram presentes, não lhe deram a honra devida, porque antes, por meio de Samuel, Deus tinha dito, vocês querem um rei? Muito bem. É interessante, né? Como Deus vai dando as prescrições. Olha, você quer um rei, mas tem umas implicações. Eu vou dizer as implicações. Para vocês terem um rei, vocês vão ter que honrar o rei, dar um tributo daquilo que vocês plantam, né? Do seu gado. Seus filhos mais velhos vão ter que compor o exército do rei. Quando ele convocar, vai ter que ir. Vocês vão ter que ir para lá. Tá certo? Suas filhas e tal e tal. Vocês vão, porque agora vocês não têm nenhuma dessas obrigações. Vocês não precisam fazer nada disso. Vocês vão ter que pagar tributo, vocês vão ter que sustentar o rei. Vocês vão ter que dar a honra devida ao rei. Mesmo assim vocês querem? Nós queremos. Então tá bom. Então, Samuel, estabeleça aí um rei. Aí chega o pessoal e diz, esse daí eu não quero não. Desmereceu a autoridade, irmãos. Desmerecer a autoridade é uma atitude soberba. Por quê? Porque você se considera superior à posição que Deus concedeu a outrem. Deus deu. Isso não, mas eu não quero não. Eu rejeito. Eu não concordo. Eu não dou a honra. Quero nem saber. Viraram as costas, não deram presentes para Saul. Isso é um pecado. Uma aplicação aqui para os nossos dias. Vamos ter agora votações, né? E tivemos recentemente a votação que mexeu com o país todo, que foi para presidente da República. Alguns votaram no atual presidente e outros não votaram. O país ficou dividido, poucos votos, considerando a dimensão. Aqueles que perderam, o que devem fazer? Bom, o cristão vai dizer, Deus colocou ele lá. Eu não concordo por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Você pode ter razões justas para não concordar, mas ele não está na presidência. Quem botou ele lá? Foi o povo, não foi Deus não, foi Deus. Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus. Agora, se para bem ou se para mal do povo, aí é outra história, mas foi Deus que botou. Na hora que o presidente está lá, o que é que você faz? Honrai ao rei. Honra ao presidente. Pastor, honre ao rei. Não é fácil, irmãos. O cristão, nosso coração a tendência não é essa. Porque se foi aquele que eu estou falando daquele que eu não queria, naquele que eu não votei, naquele que eu achava que não merecia. Quando é o que é que os evangélicos no geral fazem? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Um sorriso. Olha, né? Aí honra uns e não honra outros. A gente tem que honrar, irmãos. Eu sempre lembro. Os apóstolos Pedro e Paulo, todos eles exortaram os cristãos a honrarem as autoridades, a honrarem o rei. Eu só quero dizer para os irmãos que foi exatamente o rei, que era o imperador de Roma, que mandou matá-los. E eles sabiam disso.
Não é que eles estavam inocentes, eles sabiam disso. Então, irmãos, quem nos deu essa ordem? Que estavam sendo movidos pelo Espírito Santo, padeceram por essas ordens. Então, nós devemos honrar as autoridades, não devemos desmerecer a autoridade. Eu poderia trazer para os irmãos, né, além de Pedro e Paulo, tantos outros exemplos de servos de Deus, que Deus colocou, inclusive, para servir uma autoridade, e muitos deles eram ímpios. Servia a autoridade ímpia. E eles cumpriram com a sua função, inclusive com reconhecimento dessas autoridades que lhes deram honra. Eles deram honra. Faraó era temente a Deus? E José era o governador do Egito, irmão. Potifar era temente a Deus, José era servo de Potifar e fazia tudo para que a casa de Potifar prosperasse. Ele honrava a autoridade, não honrava? Então, irmãos, finalizando, vamos ver as últimas referências sobre os pecados que os inferiores cometem contra os seus superiores, que está dentro da mesma linha dessa que nós colocamos, o desprezo, o desmerecimento. Alguns amaldiçoam, escarnecem, têm conduta altamente insubmissa, escandalosa. Provérbios 30, 11, irmãos ouçam, diz assim: há daqueles que amaldiçoam ao seu pai e que não bendizem a sua mãe. Olha só, há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Aqui nós temos aquele provérbio que é o provérbio que, numa mesma frase, ele mostra posições antagônicas, né? Quem amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe, não bendizer a mãe é amaldiçoar a mãe. São formas de dizer a mesma coisa de maneira diferente. Quem não bendiz a mãe é porque amaldiçoa. Agora veja qual é a consequência, para a gente finalizar. A consequência de quem faz isso. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe. Olha, preste bem atenção, os filhos. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Pintão são os filhotes. Sabe por que isso, irmãos? É assim que Deus trata a rebelião. Quem se rebela, quem não honra. A rebelião é o desrespeito levado ao extremo de repudiar totalmente a autoridade que deveríamos reconhecer e honrar. Por isso que a Bíblia diz que a rebelião é equivalente a que pecado? Da feitiçaria. Então tem muita gente, né, que fica horrorizado com a feitiçaria. Porque tem rituais realmente que são repugnantes, né, da feitiçaria. Sangue, sacrifícios, oferendas, pessoas sendo dominadas por espíritos malignos. É um negócio horrível. Você acha isso horrível? Mas você se rebela contra a autoridade, rebela contra pai e mãe, e acha que isso não é muita coisa. Deus disse que não é, não. Irmão, Deus é a autoridade maior. E Deus constituiu as autoridades. E quando a gente não honra as autoridades, a gente também está desonrando a Deus que concedeu essas autoridades. Por isso que Paulo diz: toda autoridade é constituída por Deus. Seja boa ou seja má. Deus tem um objetivo de colocá-la lá. E quem somos nós
para contestar a providência. O que devemos ter é sabedoria de como lidar com a autoridade, quer seja ela boa ou seja má. É muito mais difícil, né? Amar, mas nós devemos lidar com ela da forma correta. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos, para cumprirmos esse mandamento. Amém.